Olá, seja bem-vindo. Você que está aí se preparando para o Enem, para os vestibulares das universidades públicas e atividades afins. Vou dar uma dica legal aqui hoje de resposta para perguntas discursivas, né? Que especificamente para você que vai se preparar, por exemplo, para o seletivo da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, né? Aqui nós temos a prova, uma prova da UEMA. Essa prova aqui foi a prova do PAS 2020, né, que selecionou alunos para o ano 2020, e temos uma questão bem típica aqui do modelo de prova da UEMA, mas pode auxiliar você também aí em outras resoluções e outras atividades, né? O tema dessa nossa questão está numa videoaula que nós já preparamos, que já foi gravada, sobre socialização, né, dentro dos conceitos básicos da sociologia, né? A nossa videoaula de socialização número 1, você pode achar lá o conteúdo, se você ainda não assistiu, dê uma olhadinha lá no nosso vídeo, que vai ajudar você a pensar então o assunto dessa questão, ok? Então, como eu dizia aqui, nós temos uma questão que é bem própria, bem específica, bem peculiar do estilo de prova da UEMA, né? Nós temos aqui um texto e logo abaixo do texto nós temos uma imagem, né? E a questão aqui tem duas alternativas, né? Alternativa A e alternativa B. Embora eu esteja respondendo essa questão, mas como eu disse, o conteúdo você pode utilizar também em outros assuntos, em outras provas e até mesmo no Enem, já que esse é um tema também recorrente nessa prova dentro da disciplina de Sociologia. Então aqui nós temos um texto e uma imagem. O texto diz o seguinte: Daniel, um garoto de 12 anos encontrado nos Andes, no Peru, em 1990, vivia entre os cabritos. Afirmava-se que ele sobreviveu se alimentando de raízes, frutas e tomando leite. Ele usava as pernas e os braços para caminhar, era um quadrúpede e não sabia falar. Daniel foi estudado pelos norte-americanos, de quem ganhou o nome, e desde então não temos mais notícias sobre ele. Esse caso ilustra a célebre frase: o homem não nasce homem, ele se torna homem. Uma frase de Elizabeth Bentley. E logo abaixo nós temos a foto de Daniel, o menino dos Andes, onde ele aparece aí, né? Nu e caminhando como se fosse um quadrúpede e não equilibrado sobre as duas pernas, como é peculiar, né, para o ser humano, ok? Então, o texto e a imagem. Isso é recorrente nas provas da UEM, você ter um texto e imagem relacionados para ajudar você, então, na resolução da questão. E aí nós temos duas alternativas, né? Essa é uma peculiaridade da prova da UEMA, né? Quando se trata de identificar conceitos da sociologia a partir do material que foi informado, geralmente quando vem duas alternativas A e B, a primeira você vai identificar o conceito que está sendo apontado, indicado ali nos textos, né? No texto linguístico, no texto em palavras, no texto visual, na imagem, e na segunda, na letra B, você vai então explicar esse conceito a partir do material que foi informado, né? Então, na letra A nós temos aqui: diga o nome do processo social pelo qual a sociologia explica por que o homem não nasce homem, ele se torna homem. Então, veja que a questão aqui pede especificamente: diga o nome do processo social, né? Então, aqui é só para você identificar o conceito sociológico, né, que está presente aqui nesse contexto e que explica, então, essa frase: o homem não nasce homem, ele se torna homem, né? Lembrando que o termo homem está sendo usado no sentido genérico, né, humano, né? Então, o conceito sociológico que está presente aqui é o conceito de socialização, né? Se você não quiser botar só
o termo socialização, né, você pode criar um pequeno enunciado aí. Eu acho que isso dá um peso importante para a sua prova, né, ele vai ser bem visto uma vez que você é capaz de colocar um texto dentro de uma frase completa, um termo, melhor dizendo, dentro de uma frase completa. Então, em vez de você colocar simplesmente socialização, você coloca, né, o processo social pelo qual a sociologia explica a frase acima mencionada é definido como socialização. Então, você coloca o termo dentro de uma frase, que aí isso já se vê ali no processo de avaliação. Claro, você não vai criar uma frase longa, né, o que ele não está pedindo para você explicar, está pedindo só para identificar, dar o nome do processo social. Então, o processo social identificado na frase acima é o processo de socialização. E aí sim, na letra B, o enunciado pede: explique na perspectiva sociológica por que Daniel, apesar de ser humano, não possui características de indivíduos que vivem com os outros seres humanos. Isso está relacionado então com o processo de socialização. O que é o processo de socialização? É o processo de introjeção dos aspectos, das características, né, do grupo social ou da sociedade do qual o indivíduo faz parte. Então, o indivíduo, no contato com os outros indivíduos em sociedade, vai adquirindo certas características. Isso é próprio do ser humano enquanto parte de uma sociedade, né? Nesse caso, você pode iniciar então explicando o que é o conceito de socialização. Socialização é o processo pelo qual o indivíduo apreende aspectos e características do grupo social e da sociedade do qual ele faz parte. Como no caso do menino citado, Daniel, o contato e a comunicação que ele teve desde os seus primeiros momentos de vida, dado que ele era ainda muito jovem quando foi encontrado, muito criança quando foi encontrado, não foi com os seres humanos, ele adquiriu características não que definem propriamente o ser humano como um membro de uma sociedade, mas ele adquiriu características aí dos indivíduos com os quais ele teve contato, no caso aí, não indivíduos humanos. Daí que a sua forma de se expor, caso não andar vestido, por exemplo, a sua forma de caminhar, a sua forma de se alimentar, estão relacionados às características que ele adquiriu, né, do contato com os outros animais com quem ele viveu. Então, se pelo processo de socialização ele internaliza esses aspectos, ele não teve esse contato, essa comunicação com os outros seres humanos, ele não passou por esse processo de socialização, né? Ou seja, ele não teve contato e comunicação com os outros seres humanos em sociedade. Daí, ele não ter adquirido essas características que nos identificam propriamente como seres humanos dentro de uma sociedade, mas ter adquirido características que se aproximam então aí desses animais com quem ele conviveu. Daí o sentido da expressão: não se nasce homem, se torna homem, uma vez que algumas características fundamentais nossas, dos seres humanos, como a fala, por exemplo, é adquirida nesse contato e nessa comunicação com os outros seres humanos. Outro aspecto aí que ele não adquiriu foi o fato de andar equilibrado sobre as duas pernas. Essa é uma coisa que o ser humano aprende no contato com os outros seres humanos em sociedade, ou seja, pelo processo de socialização. Como não houve esse processo de socialização, contato e comunicação com os outros seres humanos, ele caminhava, se locomovia aí segundo o que ele observava dos animais com quem ele conviveu, certo? Então aqui você vai construir seu enunciado, né, dentro desse contexto, dizendo que pelo processo de socialização, como não houve contato e comunicação com os outros seres humanos, as características que identificam aí Daniel foram adquiridas através do contato que ele teve com os animais com quem ele conviveu, com quem ele sobreviveu. Então isso aí é específico desse processo chamado de socialização. Okay? Então, como eu disse, esse modelo é típico das provas da UEM. Primeira, quando tem letra A e B, a letra A você identifica o conceito, na letra B você explica esse conceito. Mas a ideia de socialização aí você pode utilizar em várias outras provas e vários outros seletivos para o ingresso no curso superior. Valeu, até a próxima!